Você sente que sua vida espiritual está fria ou superficial? Já desejou ouvir a voz de Deus com mais clareza ou sentir sua presença de forma real no seu dia a dia? A verdade é que o Espírito Santo deseja mais do que apenas visitas ocasionais. Ele quer habitar em você, guiar seus passos, consolar, ensinar e ser seu melhor amigo. Intimidade com o Espírito Santo não é um privilégio de poucos, mas uma promessa acessível a todos que desejam viver uma fé viva e transformadora. Neste guia prático e direto, você vai descobrir 5 hábitos simples, mas profundos, que podem mudar completamente sua caminhada com Deus. Chegou a hora de sair da superfície e mergulhar no profundo. Está pronto para viver uma vida guiada pelo Espírito? Então, venha dar o primeiro passo rumo à presença real e constante de Deus. Você já parou para pensar por que, mesmo frequentando cultos, lendo a Bíblia e orando, ainda há momentos em que parece que algo está faltando na sua vida espiritual? Como se houvesse um vazio sutil, uma ausência silenciosa, uma sede que nem palavras conseguem explicar. Talvez o que está faltando não seja mais informação bíblica, mais atividades ministeriais, nem mesmo mais esforço. Talvez o que seu coração anseia, lá no fundo, seja intimidade real com o Espírito Santo. Sim, ele é real. Não uma energia distante, não um conceito teológico, não apenas uma força ativa de Deus, mas uma pessoa. Uma pessoa que pensa, sente, fala, consola, ensina, guia e, acima de tudo, deseja um relacionamento profundo com você. O Espírito Santo não está interessado em um espaço aos domingos, mas em habitar o seu coração de segunda a segunda. Ele quer ser o amigo mais próximo, a voz mais clara, a presença mais constante. Mas por que, então, essa intimidade parece tão difícil de alcançar? Vivemos dias de distrações constantes. As telas piscam, as notificações apitam, a agenda transborda e a alma vai ficando para depois. A correria da vida moderna cria uma ilusão de conexão, mas nos afasta do essencial. Tempo de qualidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o resultado? Uma fé funcional, mas sem fogo. Uma rotina cristã, mas sem paixão. Uma vida religiosa, mas sem presença. Intimidade com o Espírito Santo não é algo reservado aos superespirituais. Não é um dom exclusivo para pastores, profetas ou líderes. É um convite aberto do céu para todos que desejam viver não apenas com Deus, mas em Deus. E essa intimidade não acontece por acaso. Ela é cultivada, ela é construída dia após dia em pequenas decisões, em escolhas intencionais, em hábitos que abrem espaço para que o Espírito de Deus nos encontre em meio ao comum, ao cotidiano, ao simples. Mas atenção, intimidade com o Espírito Santo não é mágica, não é automática e muitas vezes não é fácil. Requer renúncia, requer silêncio, requer coragem para parar, ouvir e obedecer. Requer fome, fome de algo mais profundo do que o mundo pode oferecer. Você já se perguntou como seria a sua vida se você realmente andasse no Espírito? Se cada decisão fosse influenciada por Ele? Se cada pensamento fosse alinhado com a mente de Cristo? Imagine acordar e, antes mesmo de olhar o celular, ser envolvido por uma doce presença. Imagine caminhar por seu dia ouvindo uma voz suave que guia, corrige, consola e encoraja. Imagine enfrentar lutas, perdas, incertezas e ainda assim ter paz. Isso não é utopia, isso é vida no Espírito, isso é intimidade real com Deus. E essa vida está disponível para você. Não amanhã, não quando você estiver mais preparado, mas hoje, agora, no exato momento em que você decidir abrir espaço, no momento em que você disser, Espírito Santo, eu quero te conhecer de verdade. Talvez você esteja cansado, cansado de tentar sozinho, cansado de não sentir, cansado de uma fé sem fogo, cansado de saber sobre Deus, mas não sentir Deus. Se for o seu caso, saiba que o Espírito Santo está mais perto do que você imagina. Ele não exige perfeição, ele só espera rendição. A boa notícia é que há um caminho. Há hábitos que podem reacender a chama. Há práticas que, quando feitas com o coração aberto, constroem uma ponte entre o céu e a sua rotina.
Há uma forma de transformar sua vida espiritual de dentro para fora. Por isso, neste guia, você vai descobrir 5 hábitos simples, mas profundamente eficazes, para cultivar essa intimidade com o Espírito Santo. Eles não são fórmulas mágicas, mas caminhos práticos. Eles não são pesos, mas convites. Eles não te prendem, eles te libertam. E quanto mais você caminhar por esse caminho, mais perceberá. Não existe vida abundante sem a presença do Espírito. Não existe propósito pleno sem sua direção. Não existe transformação verdadeira sem sua ação. Mas antes de mergulhar nesses hábitos, quero te fazer um convite. Não apenas para ler, não apenas para refletir, mas para se posicionar, para abrir o coração, para dizer com sinceridade: Espírito Santo, eu quero mais de ti. Eu preciso de ti. Ensina-me a andar contigo. Primeiro tempo diário com Deus. O lugar secreto é onde tudo começa. Se existe um lugar onde a intimidade com o Espírito Santo começa a florescer, é no lugar secreto. Um espaço físico e espiritual onde o coração se cala para ouvir, onde a alma descansa para ser renovada, onde a presença de Deus deixa de ser conceito e se torna experiência. Não se trata apenas de orar ou ler um capítulo da Bíblia para cumprir a meta do dia, mas de um tempo separado, com intenção e reverência, para estar com aquele que é o centro de tudo. O Espírito Santo não está em busca de perfeição no seu tempo devocional. Ele busca sinceridade. Você pode vir cansado, confuso, abatido, distraído. O que importa é vir. À medida que você escolhe priorizar esse momento todos os dias, algo começa a acontecer. Sua mente é renovada, sua fé é alimentada e a sua voz se torna mais clara. Neste tempo, você começa a aprender a escutar, não com os ouvidos naturais, mas com o coração sensível. A Bíblia, que antes parecia apenas um livro, se torna viva. Versículos saltam da página como flechas certeiras no espírito. Palavras simples se transformam em respostas exatas para o seu dia. É nesse lugar secreto que você começa a discernir quando o Espírito Santo está falando. Ele não grita, ele sussurra. E para ouvir um sussurro, é preciso estar perto. Esse hábito não depende de tempo livre. Ele depende de prioridade. O Espírito não compete com sua agenda. Ele apenas espera que você o convide. E quanto mais você valoriza esse tempo, mais ele te revela os tesouros escondidos no silêncio. Segunda sensibilidade à voz do Espírito, um ouvido treinado pela comunhão. Você já teve aquela sensação de que deveria fazer algo ou evitar algo, e depois percebeu que era Deus te alertando? Isso é a sensibilidade ao Espírito Santo. E ela não nasce do acaso. Ela é cultivada com atenção, reverência e prática. O Espírito fala o tempo todo, mas muitas vezes nossa vida está barulhenta demais para perceber. O problema não é que Deus está em silêncio, mas que nossos ouvidos espirituais estão entorpecidos. A sensibilidade espiritual é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Quanto mais você obedece aos toques suaves do Espírito, mais ele confia em te revelar coisas maiores. Às vezes, ele te chama para orar por alguém inesperadamente. Outras vezes, te dá uma paz repentina em meio ao caos. Ou um incômodo santo diante de algo que parece normal aos olhos do mundo. Essa sensibilidade pode ser sutil, mas é poderosa. Ela é o que transforma decisões naturais em decisões guiadas. Ela é o que impede quedas, abre portas, revela direções. Para desenvolvê-la, você precisa de silêncio e precisa perguntar. Um coração que pergunta constantemente: Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Vive atento ao céu. O Espírito Santo não é apenas uma presença para sentir, é uma voz para seguir. Terceira obediência. A chave que libera. Intimidade profunda. Intimidade sem obediência é ilusão. Não há como dizer que amamos o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ignorar suas instruções. Cada vez que escolhemos obedecer, mesmo que doa, mesmo que pareça estranho, mesmo que vá contra a lógica, estamos dizendo: eu confio em ti mais do que em mim mesmo. A obediência não é um fardo, é uma ponte.
Ela constrói uma estrada de mão dupla entre você e o céu. Quando o Espírito Santo te direciona e você responde com sim, essa confiança se aprofunda. Ele passa a te revelar mais, te usar mais, te conduzir mais. Mas quando resistimos, mesmo que pareça algo pequeno, colocamos um bloqueio, e a voz dele começa a parecer distante. Não porque ele se afastou, mas porque nós nos fechamos. Deus valoriza mais uma pequena obediência do que 1000 promessas vazias. Um passo em fé vale mais do que horas de discursos sobre fé. E a obediência nem sempre é algo espetacular. Às vezes, é pedir perdão, desligar o celular, sair de uma amizade tóxica, ficar em silêncio quando tudo em você quer falar, dizer não quando o mundo inteiro está dizendo sim. O Espírito Santo honra quem o honra, e a obediência é uma forma de honrá-lo com a vida. Santificação. Um coração limpo. Atrai a presença. O Espírito Santo é santo, e ele habita onde há pureza, entrega, arrependimento. Não se trata de perfeição, mas de intenção. Um coração que deseja agradar a Deus, que se arrepende sinceramente, que renuncia ao que contamina. Esse coração se torna terreno fértil para a glória de Deus. A santificação é um processo e não uma performance, mas é um processo que exige decisão diária. O mundo oferece atalhos, prazeres rápidos, distrações constantes, mas o Espírito Santo oferece algo eterno, transformação. Quando escolhemos viver de maneira santa, mesmo que isso nos custe, estamos dizendo ao céu: eu quero mais de ti do que das coisas deste mundo. E o céu responde, com presença, com paz, com fogo, com unção. A santidade não nos isola, ela nos aproxima de Deus. E quanto mais nos aproximamos, mais sentimos a urgência de sermos parecidos com Ele. E quanto mais parecidos com Ele nos tornamos, mais naturalmente fluímos em amor, graça e poder. 5. Comunhão constante. Andar com o Espírito é viver com o céu. Dentro, intimidade com o Espírito Santo não é apenas um momento devocional, é um estilo de vida. É viver em comunhão constante, como quem caminha ao lado de um amigo fiel em todos os lugares. O maior erro que muitos cometem é encaixar Deus em horários específicos, como se ele fosse um item da agenda espiritual. Mas o Espírito quer ser parte de tudo, dos momentos altos, baixos e até dos aparentemente irrelevantes. Falar com ele enquanto dirige, ouvi-lo no silêncio da manhã, sentir sua paz enquanto resolve tarefas simples, perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor pensa sobre isso? Mesmo em decisões cotidianas. Essa comunhão contínua transforma o comum em sobrenatural. Uma ida ao mercado pode virar uma missão. Um momento de cansaço pode se tornar uma visita do consolo divino. Uma conversa informal pode carregar palavras proféticas. O Espírito Santo não é um hóspede que você visita aos domingos. Ele é o habitante do seu coração. Mas ele só age com liberdade em um ambiente onde há espaço para ele. É por isso que muitos não percebem sua presença, porque se acostumaram a viver como se ele fosse um conceito e não uma pessoa. Mas quando você começa a tratar o Espírito Santo como alguém real, íntimo e presente, sua vida muda completamente. Ele se revela em detalhes, ele sussurra nos intervalos, ele orienta nos dilemas, ele fortalece quando tudo parece desabar, ele te faz lembrar quem você é quando o mundo tenta te confundir. E quanto mais você anda com ele, mais você percebe que nada vale mais do que sua presença. Um chamado ao profundo. Você não foi criado para sobreviver espiritualmente. Não foi chamado para viver de migalhas da presença de Deus, nem para carregar um rótulo cristão sem essência. Você foi criado para viver cheio, guiado, transformado e marcado pela presença constante do Espírito Santo. Esses 5 hábitos são caminhos, portas, atos simples que, quando praticados com sinceridade, abrem espaço para algo eterno, relacionamento real com o Espírito de Deus. Não importa onde você esteja na caminhada, se está começando agora, se esfriou no meio da jornada, ou se já teve experiências profundas, mas deseja mais,
A boa notícia é que sempre há mais. Mais presença, mais revelação, mais paz, mais direção, mais fogo, mais Deus. Mas esse mais não é automático. Ele responde à fome. Ele vem para quem deseja. Ele flui onde há entrega. E tudo começa com uma decisão. A decisão de parar, de abrir o coração, de dizer com fé, com fome e com verdade: Espírito Santo, eu quero te conhecer. E a partir desse momento, tudo pode mudar. Quando você faz essa oração, Espírito Santo, eu quero te conhecer, não está apenas dizendo palavras, está abrindo a porta de algo eterno. Você está dizendo que não quer mais viver na superfície, que não está satisfeito com uma fé morna, com orações automáticas ou momentos passageiros. Você está dizendo que quer mais do que apenas saber sobre Deus. Você quer viver com Deus, em Deus, para Deus. E o céu ouve. O Espírito Santo não ignora um coração que clama por mais. Ele corre ao encontro dos que desejam verdadeiramente sua presença. Não importa o que você fez, não importa o quanto se afastou, Ele continua chamando, Ele continua esperando, Ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Hoje pode ser o marco de uma nova estação. Hoje pode ser o começo de uma intimidade profunda, constante, leve e transformadora com o Espírito Santo. Hoje pode ser o dia em que você deixa de viver por esforço e passa a viver por direção. O dia em que você deixa de carregar fardos sozinho e passa a caminhar com o Consolador ao seu lado. O dia em que sua rotina se torna altar, seu quarto um tabernáculo, sua voz instrumento do céu, seu coração morada de Deus. Não espere estar melhor para buscar intimidade com Ele. Busque agora, do jeito que está. A presença dele é o que te transforma. Não é sua força que te aproxima. É a graça dele que te abraça. Tudo o que ele quer é um sim honesto, um sim rendido, um sim sem reservas. Porque uma vez que você diz sim para o Espírito Santo, tudo começa a mudar. A forma como você ora, a maneira como você escuta, a forma como você ama, até a maneira como você respira. E não se engane, essa jornada com Ele não é sobre emoções intensas, mas sobre constância, sobre aprender a andar com Ele mesmo quando não sente nada, sobre obedecer quando tudo em você quer resistir, sobre escolher permanecer quando seria mais fácil desistir. Essa é a verdadeira intimidade, caminhar com Ele em todos os dias, os gloriosos e os difíceis, crer quando não vê, falar com Ele quando ninguém entende, seguir sua voz, mesmo quando parece loucura. Esse é o caminho dos que o Espírito guia.